Por que que o Lula insiste em atacar o Trump em todos os seus discursos? E até agora, basicamente, o Trump nem sequer mencionou a existência do Lula nenhuma vez. Eu vou te explicar por que que isso acontece na política. Eu sou deputado federal por Goiás, moro em Goiânia. Aqui em Goiânia, tem alguns vereadores esquerdistas do PT que metade da existência deles e do Instagram deles é ficar me xingando e me atacando. E por que que eles fazem isso? Eles tentam colecionar o anti-Gustavo Gayer em torno deles. Eles querem que... O que eles mais querem nesse mundo é que eu mencione o nome deles, que eu reconheça a existência deles. Eu tenho aqui em Goiânia, o Nicolas Ferreira tem em BH, o Zuco tem em Porto Alegre. Então os principais nomes da direita, eles têm ali os seus mini adversários nas suas cidades, nos seus estados, que fazem de tudo para serem reconhecidos. E eles entendem que se eles continuarem atacando quem está em cima, eles vão conseguir pegar o grupo que é anti essa pessoa em torno deles. Então eles estão tentando fazer um eleitorado. E a última coisa que nós podemos fazer, que nós deveríamos fazer, é brigar para baixo. O certo é sempre brigar para cima. Se você dá atenção para quem está usando a sua existência como palanque, você vai fomentar esse comportamento e vai fazer com que essa pessoa cresça. Pois bem, é isso que o Lula está fazendo. Lula está tentando ser reconhecido mundialmente, tentando validar a sua existência, implorando que o Donald Trump fale o nome dele. E é todo discurso o Lula tem que falar do Trump. Esse aqui, por exemplo, foi um recorte que o Metrópolis fez. Aí assiste isso aqui e me fala quem é que está provocando quem. O Trump é um Trump. Trump Do presidente Trump. presidente Trump. O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu mandei na carta para ele que eu espero que ele tenha uma boa governança para os Estados Unidos. Eu fui eleito para governar o Brasil. É muito simples. Se ele taxar os produtos brasileiros, haverá reciprocidade do Brasil. Eu não quero ser um Trump. Eu não quero ser um Milei. Eu não quero fazer bravata, porque eu vou fazer isso, eu vou não ficar, eu vou fazer... não vou. Eu estou tranquilo. E é por isso que eu digo sempre, não adianta o Trump ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Fale manso comigo, fale com respeito comigo, que eu aprendi a respeitar as pessoas e quero ser respeitado. É por isso que eu não me conformo com a chamada taxação que o presidente dos Estados Unidos tentou impor ao planeta Terra do dia para a noite. Eu estou vendo o comportamento do presidente Trump nos Estados Unidos. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que não vai dar certo. E, de repente, o mundo tem um cavalo de pau, em que o cidadão sozinho acha que ele é capaz de ditar regras para tudo que vai acontecer no mundo. Sabe, a nós, brasileiros, não agrada essa disputa estabelecida pelo presidente Trump. Eu acho que ela não é nem conveniente para os Estados Unidos, não é conveniente para a China, não é conveniente para nenhum país do mundo. Os Estados Unidos participou do incentivo a tudo que Israel fez na faixa de Gaza. Então não tem sentido o presidente dos Estados Unidos se reunir com o presidente dos Estados Unidos, de Israel, o Netanyahu, e dizer, olha, nós vamos ocupar Gaza, e vamos recuperar Gaza, e vamos morar em Gaza, e os palestinos vão para onde? O que aconteceu em Gaza foi um genocídio, e eu, sinceramente, não sei se os Estados Unidos, que faz parte de tudo isso, seria, sabe, o país para tentar cuidar. Aqui ele está acusando o Donald Trump e os Estados Unidos de genocida, tá? Um mundo em que você tem presidente de uma nação do tamanho dos Estados Unidos, que deveria primar pelo discurso, deveria pensar o que falar, deveria ser menos internet e ser mais chefe de Estado. Lula, que acabou de criar o maior e mais complexo gabinete do ódio que a internet já viu no mundo, com as 5 maiores agências do Brasil, influenciadores pagos e gastando uma fortuna com funcionamento pago. Nós, pela primeira vez, fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares, o que segura esse país até hoje contra qualquer crise, mesmo o presidente Trump falando o que ele quer falar, o Brasil está seguro porque nós temos um colchão de 350 bilhões de dólares que dá ao Brasil... A maioria desse dinheiro que ele está falando, tá, está em ativos em dólares, tá? Só para você entender uma coisa. Ao Fernando Haddad uma certa tranquilidade.
Mas eu acho que a diplomacia, desde que o planeta Terra foi criado, desde que a diplomacia foi criada, não se via uma cena tão grotesca, tão desrespeitosa como aquela que aconteceu no Salão Oval da Casa Branca. Eu sinceramente, acho que há uma parcela da sociedade que vive do desrespeito aos outros. E não é possível a gente falar em democracia se não há respeito ao outro ser humano. Esse foi um recorte que o Metrópolis fez todas as vezes que o Lula menciona o Trump. Aí eu fui no Grok e fui perguntar para o grupo. Falei, Grok, me expliquei, quantas vezes o Trump menciona o Lula? Tá aqui, ó. Quantas vezes Trump citou Lula nominalmente desde que assumiu a presidência? De acordo com buscas em fontes recentes e declarações públicas de Donald Trump, ele menciona Luiz Inácio Lula da Silva nominalmente 2 vezes desde que Lula assumiu a presidência em janeiro de 2023. Ambas as menções ocorreram em julho, então vamos lá. Isso quer dizer que foi depois de todos os ataques do Lula. 9 de julho ele menciona na carta aberta a Lula, postada no Truth Social, ameaçando tarifa de 50% sobre importações brasileiras. Lembrando, depois de todos os ataques que você acabou de ver. No dia 11 de julho, em declaração a repórteres atrás de viagem, antes da viagem no Texas, Trump disse que falaria com Lula em algum momento. I will speak with Lula at some point. Esta foi a única vez que ele verbalizou o nome do Lula. E verbalizou não para atacar. Disse que vai falar com Lula em algum momento. Enquanto isso, Lula já falou do Donald Trump dezenas, se não centenas de vezes. Tudo que o Lula quer é que a sua existência seja reconhecida por Trump. É isso. Lula quer usar o movimento ou o sentimento anti-trumpismo para resgatá-lo do buraco do esquecimento e da rejeição no qual ele conseguiu se enfiar no Brasil. Quer também causar um conflito com os Estados Unidos, porque ele já sabe que a economia brasileira quebrou, que o governo não tem dinheiro, que o povo brasileiro está entrando num colapso econômico. Então ele precisa desse conflito com os Estados Unidos para poder culpar os Estados Unidos por um resultado que ele já havia conseguido antes do conflito, que é a destruição do Brasil. Então, ó, galera, o Brasil destruiu uma economia, o que a gente faz? Resolve? Não, vamos comprar briga com os Estados Unidos, daí a gente pode culpar eles. E é isso que o Lula está fazendo. E é por isso que o Trump não menciona o Lula. Pro Trump, o Lula é um bosta, desculpa a palavra, mas é um bosta, é um estrume, que não vale a pena nem sequer ser mencionado numa conversa ou numa entrevista. Enquanto que pro Lula, a existência dele depende do Trump agora. Ele viu esse conflito como um trunfo político. Não vai resolver o problema. Lula não quer. Lula quer escalar o problema para poder depois culpar a crise econômica no problema que ele está criando.